NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento Queres. Baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta. E app Metronorte. Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis. Olá, boa noite para você. Agora são 7h12, está começando o NSC Notícias e o número de casos ativos de Covid nunca foi tão alto no estado. Isso desde o começo da pandemia. Em 2 semanas, nós temos 5 vezes mais casos que no mês de dezembro inteiro. Só para a gente entender o que isso significa, dá só uma olhada nessa tela. O maior registro de casos ativos era do dia 6 de março. 39.017 pessoas transmitindo a doença. Hoje são 45.915 pessoas com Covid neste momento em Santa Catarina. Mas como a gente sempre lembra, o número de internações não cresceu deste modo. O professor Sérgio Freitas, especialista em saúde pública, nos ajuda a entender a situação neste momento no estado. Professor, como a gente viu, o número de casos ativos aumentou e aumentou muito desde o início do ano. Já teria dado tempo para as internações aumentarem também, esse número de internações aumentar também? Ou a gente espera um pouco, observa esses dados com mais tranquilidade e cautela neste momento? Boa noite para o senhor. Boa noite, telespectadores. A gente deve observar com cautela sempre, mas os resultados até agora mostram que essa explosão, nós tivemos um grande surto de uma doença que não é a mesma doença do ano passado, de março do ano passado. Por quê? Nós temos uma cepa do vírus muito mais transmissível, muito mais contagiosa, mas que apresenta casos mais leves da doença. Essa é uma característica. A outra característica fundamental é que nós temos um alto percentual da população vacinada. Então, mesmo essa população, quando contaminada, tem sintomas muito leves ou nem mesmo tem sintomas. Essa explosão de casos ela pode ser explicada, em parte, pelas aglomerações do final de ano, e pelo relaxamento que foi causado pela evolução da vacinação, que dá uma sensação de segurança nas pessoas, e pela própria liberação da máscara para locais abertos, que também aumenta a segurança de sensação das pessoas, a sensação de segurança. Com isso, houve menor uso de máscara, mais aglomeração e muito mais contágio com um tipo de vírus que se transmite com muito mais facilidade. Por isso, essa explicação. Agora, eu te diria o seguinte, o número de casos é muito grande, mas o número de mortes e o número de internações se manteve muito menor, o que é um quadro muito mais favorável do que o ano anterior. Para a saúde coletiva, né, professor, esse aumento de casos pode trazer quais consequências? Por exemplo, o surgimento de uma nova variante? Olha, as novas variantes, elas são parte do jogo. Pode aparecer uma nova variante? Talvez. O que nós temos observado até agora é que geralmente uma variante aparece e se impõe, como foi o caso da Delta, como foi o caso da P1 lá de Manaus, que trouxe um grande estrago na nossa população, como foi o caso agora da Ômicron. Geralmente você tem uma cepa nova que se impõe, ela fica durante algum tempo e ela é substituída gradativamente por outros tipos. Esse é o cenário mais possível a partir do que aconteceu até agora. Existe uma expectativa para quando essa curva de casos ativos comece a diminuir? Olha, observando o que aconteceu nos países onde a Ômicron apresentou os primeiros surtos, as ondas têm sido mais curtas. Então, é possível que a gente comece a observar uma diminuição para fevereiro, por exemplo. Nesse momento, nós ainda temos, eu estou com um dado mais atualizado daqui de Florianópolis, uma taxa de transmissão de 1,58. Ou seja, a cada 100 doentes, você espera no próximo ciclo de doença, após o período de incubação, encontrar 158 novos casos. Ainda é uma taxa alta de subida de casos. Mas, se esse ciclo se confirmar, como na Inglaterra, por exemplo, que também apresentou uma proporção de vacinados muito alta, é possível que ele seja mais curto. Em fevereiro, a gente comece a observar uma diminuição de casos já importante. Professor, qual é a melhor estratégia para quem conseguiu se manter longe do vírus até agora? Fazer o que vinha fazendo. Usar máscara, mesmo em locais abertos. Se tiver mais gente,
não relaxar com o uso de máscara. Para os que não tomaram vacina, tomar vacina, eu lembro isso, a estatística última do estado de novembro mostrou que 95% das pessoas que morreram eram não vacinadas ou pessoas que não tinham esquema vacinal completo. Como eu já disse, é uma opção, mas é uma opção que acarreta muitas consequências, não tomar a vacina, e continuar usando álcool gel. Eu gostaria de dar uma atenção especial para as mães e pais que têm crianças pequenas em casa. Principalmente as crianças até 3 anos de idade, são crianças cujo sistema imunológico ainda é imaturo. E mesmo que a doença seja leve para um adulto, nessas crianças pode trazer casos mais graves. Então, na medida do possível, manter as crianças em casa, em ambientes bem ventilados, mas expor pouco ao contágio. Professor, e quem testou positivo, qual o procedimento? A gente já sabe, mas só para relembrar, né, e deixar claro. Para quem testou positivo, com ou sem sintomas, 10 dias de isolamento. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu acho que nós temos agora muita gente testando, o que é positivo. Então, grande parte desse número de casos novos se dá porque tem mais gente sendo diagnosticada. E ficar alerta para isso. Manter o isolamento, mesmo que tenha que ficar em casa, tomar os cuidados que tinha no ano passado em termos de isolamento, evitar compartilhar ambientes, talheres, copos, etc. E ventilar muito a casa, porque a propagação do vírus se dá por aerossóis, ou seja, pequenas partículas ficam boiando no ar. E, portanto, quanto mais ventilado tiver o ambiente, menor a chance de contaminação. Tá certo, professor Sérgio. Muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima e, quem sabe, com notícias melhores. Tomara. Obrigada, professor. Boa noite. E olha, o governador Carlos Moisés informou hoje que testou positivo para a Covid-19. Ele está com sintomas leves e vai permanecer em isolamento conforme a orientação médica. A vacinação para as crianças de 5 a 11 anos começa neste fim de semana em algumas cidades. As doses chegaram hoje no fim da manhã, depois de um equívoco. Era por volta de 8h30 da manhã quando o secretário de Saúde, André Mota, acompanhou o desembarque de um lote de vacinas no aeroporto de Florianópolis. Minutos depois, a decepção. As doses de vacina da Covid para crianças não chegaram naquele voo. É uma informação completamente equivocada do Ministério da Saúde. Manda um documento dizendo o número de voo, horário de chegada e quantitativo de vacinas, e quando nós estamos no aeroporto, a informação ela vem outra, informando que o voo chegaria às 8h25 com vacina chegaria às 14h40 e errou de novo, porque o voo chegou antes do meio-dia. Já por volta das 11h50 da manhã, aí sim, 39.800 doses chegaram a Santa Catarina. A distribuição começa amanhã, a partir das 7 da manhã. A Secretaria de Saúde informou que no prazo máximo de 24 horas, todas as doses devem ser entregues nas 17 regionais de saúde. A partir daí, cabe aos municípios definir de que forma será feita a imunização. A ação da Secretaria é que sejam priorizados alguns grupos. A recomendação é para crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente, física, mental, intelectual ou sensorial, portadores de comorbidades, indígenas, quilombolas, crianças que vivem em abrigos e em lares com pessoas com alto risco para a evolução grave de Covid-19. Os maiores municípios de Santa Catarina devem seguir essa ordem. Florianópolis receberá 2.180 doses. A Prefeitura informou que a vacinação será por livre demanda e começa já neste sábado, do meio-dia às 7 da noite, no SEAD, no centro, no antigo aeroporto, no Centro de Eventos da UFSC e no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Blumenau receberá 1.710 doses. O início da vacinação ainda não foi confirmado, mas funcionará por agendamento e será na Policlínica Lindolf Bell. Em Joinville, serão 3.070 doses, o que representa 8,41% da faixa etária, o maior percentual entre os municípios. A vacinação começa na semana que vem, será por agendamento através do site da Prefeitura e a aplicação acontece na Unidade Básica de Saúde da Família do Bucarém. Criciúma, no sul do estado, receberá 1.070 doses. Começa a aplicação na semana que vem e o local ainda não foi definido. Itajaí vai receber 1.210 doses. A aplicação será por livre demanda
em 30 unidades de saúde da cidade e ainda não há previsão para o início. Já em Chapecó, 1.500 doses serão aplicadas. Haverá agendamento, o local de aplicação ainda não foi divulgado e a vacinação deve começar na semana que vem. E atenção para os pais de Florianópolis. No site Covidômetro Floripa, a Prefeitura disponibilizou os documentos necessários para a vacinação. Esse é apenas o início da imunização dos pequenos, os primeiros passos para garantir mais segurança, tanto para as crianças quanto para famílias. De acordo com o secretário da Saúde, a medida é fundamental para vencermos a pandemia. Nós estamos enfrentando a pior doença infecto-contagiosa do século. E doença infecto-contagiosa se previne com vacina. Nós temos que dar chance para que as crianças possam ter condição de lutar contra essa doença. E essa chance é seguindo regra sanitária e vacinando. O Estado também distribui amanhã 276 mil doses de Pfizer para a imunização de adultos. Além da vacinação de crianças, que a gente acabou de ver na reportagem, vamos ver agora a programação dos outros públicos nas principais cidades de cada região. Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Criciúma e Chapecó vacinam com primeira dose pessoas acima de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo. Dose de reforço para pessoas a partir de 18 anos e imunocomprometidos podem tomar as doses adicionais e de reforço. Mais informações no G1 Santa Catarina. E já no próximo bloco você vai ver que empresas de Blumenau estão planejando fazer testagem em massa nos funcionários. Os testes vão ser nos ambulatórios das próprias empresas. E ainda hoje, todas as informações sobre a lancha que virou no Canal da Barra, em Laguna. Depois do intervalo. NSC Notícias de volta. Agora a gente vai conferir os números totais da nos casos ativos nas últimas 24 horas e 21 casos ativos em Catarina, totalizando quase 46 mil. Florianópolis registradas em Santa Catarina. Normas trabalhistas, empresas desse porte costumam ter ambulatórios internos. Neles que as testagens devem ser feitas. A empresa conta com um ambulatório, com um médico, no caso eu, e 3 enfermeiros, técnicos de enfermagem que atendem os casos necessários aqui na empresa. E a gente está avaliando, tentando verificar como é que é o procedimento e se a nossa equipe tem condições profissionais e técnicas para estar fazendo toda essa tratativa operacional junto à saúde e segurança do município. Para o poder público, parceria com empresas privadas dessa forma interessa por 2 motivos. O primeiro, ampliar os locais de testagem. Segundo, ter acesso a uma mão de obra de trabalhadores da saúde extra. Doenças, que são cerca de 94. Para a balança.
e a capacitação. E a empresa que tiver o profissional médico habilitado, ela já pode, inclusive, o atestado de afastamento dos dias do profissional, facilitando ainda mais a vida. Aquela empresa que não tem o profissional com teste positivo, ele vai na unidade de saúde obrigatória, passa pelo médico, já sai com o receituário e o remédio. E, eventualmente, se na empresa também com o receituário do médico tiver o medicamento, ele pode retirar na unidade de saúde ou no ambulatório e fazer o tratamento em casa. Até hoje, 10 empresas já demonstraram interesse na parceria. Outras estão sendo sondadas pela Associação Comercial Industrial da cidade. O assunto foi tema de reunião hoje à tarde na prefeitura. E a previsão é que inclusive durante a reunião aumentar essa parceria e o termo de adesão, a empresa assina o termo de adesão e através desse termo de adesão a capacitação dos funcionários já pode iniciar logo na sequência. Um servidor público foi detido pela Polícia Militar por desacato depois de apresentar sintomas e se recusar a fazer o teste de Covid. Isso foi no norte do estado. O André Lux tem as informações. O servidor de 53 anos é agente de manutenção e atua na Secretaria Municipal de Saúde de Guaramirim. Segundo informações da Prefeitura, ele procurou atendimento médico relatando sintomas semelhantes aos da Covid, recebeu atestado médico no último dia 10 e foi orientado a fazer um teste após esse período para confirmar que não estava mais com a infecção. Mas retornou ao trabalho sem fazer esse teste. Por causa disso, recebeu novamente a orientação de fazer um exame para confirmar ou não a detecção do vírus para poder retornar ao ambiente de trabalho, mas acabou se recusando a seguir as orientações e por isso o setor municipal de vigilância em saúde de Guaramirim acionou a Polícia Militar. Os policiais mais uma vez tentaram conversar com o homem, convencê-lo a fazer o teste, mas ele acabou desacatando as ordens policiais e por isso foi encaminhado para uma delegacia. Lá foi feito um boletim de ocorrência e em seguida o homem foi liberado. Mesmo depois de toda essa confusão, ele continuou se negando a fazer o exame e por isso assinou um termo e foi colocado em isolamento domiciliar de forma preventiva até a próxima terça-feira. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde de Guaramirim apura as informações para tomar as medidas necessárias. André Lux, notícias. Afastamento de as cirurgias eletivas. Em Tubarão, no estado, o Hospital Nossa Senhora da Conceição está com 111 colaboradores afastados. Sem equipe para cobri-los, a direção da unidade decidiu suspender todas as cirurgias eletivas por tempo indeterminado. E para que não haja ainda mais contaminação pela Covid-19, as visitas seguem canceladas. A exceção são acompanhantes de pacientes com deficiência e pacientes com menos de 18 ou mais de 60 anos. Esses podem continuar entrando no hospital desde que sigam todos os protocolos sanitários. Já aqui em Criciúma, no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, 60 colaboradores estão afastados do trabalho por causa da Covid. A direção do hospital informou que até o momento eles não foram substituídos. Só nos primeiros 10 dias de 2022, foram mais de 1.700 consultas de urgência e emergência na unidade. No mesmo período do ano passado, foram mais ou menos 850. Ou seja, dobrou o número de atendimentos. As visitas também foram suspensas, com exceção de acompanhantes de UTI. O Hospital São José, também de Criciúma, está com 84 trabalhadores em isolamento. Segundo a instituição, nenhum atendimento foi afetado. E o Hospital Regional de Araranguá tem 59 afastamentos. Raquel Schneider para o NSC Notícias. Depois do intervalo, uma história que impressionou até os investigadores da polícia. Uma mulher que estava sendo torturada em casa, em Blumenau. Uma lancha que virou hoje à tarde nos moles da Barra, em Laguna. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas estavam na embarcação. Daqui a pouco, todas as atualizações sobre esse caso. Até já! Uma lancha virou hoje à tarde nos moles da Barra, em Laguna. Ao menos 2 pessoas morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, 7 pessoas estavam na embarcação quando aconteceu o naufrágio.
O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Saer Sarazul foram chamados e resgataram 4 vítimas com vida. 2 foram encontradas em grau elevado de afogamento e não sobreviveram. As buscas pela 6ª vítima continuam. O governador Carlos Moisés e o prefeito do município, Samir Ahmad, emitiram notas de pesar. Neste fim de semana seriam inauguradas as arenas de verão do município, um evento do governo do estado e da prefeitura. Em respeito à situação, o início do festival foi cancelado. E uma mulher de 40 anos foi encontrada morta em casa em Laguna. A Polícia Civil trata o caso como homicídio e um suspeito foi preso. Ele não tinha qualquer relação com a mulher e confessou o crime. Disse que houve uma discussão por desacerto comercial. Vamos ver o que é mais notícia no estado hoje. Um caminhoneiro de 26 anos morreu após um grave acidente de trânsito na manhã de hoje em Coronel Freitas, no oeste. A saída de pista, seguida de capotamento, envolveu um bitrem com placas de Chapecó. O rompimento de uma adutora do Samai, na BR-470, deixou ao menos 7 bairros de Blumenau com abastecimento de água comprometido hoje. O rompimento aconteceu durante as obras de duplicação da rodovia. O conserto foi concluído no final da tarde. Hoje de manhã, um cachalote anão de cerca de 2,5 metros encalhou na praia de Ibiraquera, em Imbituba. Infelizmente, o animal, que é parente do golfinho, não resistiu. A equipe técnica do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos encaminhou o animal para a unidade de estabilização da fauna marinha da UDESC, em Laguna. Agora um caso de tortura que impressionou até investigadores da polícia, que são mais acostumados a ouvir histórias assim. Uma mulher de 30 anos que estava sendo espancada em casa. Ela não conseguia nem pedir ajuda. O Felipe Salles traz mais detalhes dessa situação. Marina, a mulher de 30 anos estava sendo ameaçada pelo namorado. De acordo com a Polícia Civil, ela viveu uma situação de tortura que durou dias. No relato dela à polícia, ela conta que era agredida a ponto de desmaiar e que depois o homem jogava água no rosto dela para que acordasse e voltasse a ser agredida. Um ventilador e uma arma chegaram a ser usados nessa agressão. O filho dela também era alvo da fúria desse homem que chegou a sufocar a criança com um travesseiro e ameaçava fugir do país com ele caso a mulher fizesse alguma denúncia. Ela não conseguia sair de casa, tinha os passos inteiramente vigiados e a família constantemente ameaçada por ele. Mesmo diante desse cenário, a mãe dela foi quem fez o primeiro contato com a polícia. Tentamos contato com ela, conversamos com ela em um curto espaço de tempo que ela estava sem vigilância do indivíduo. Um inquérito foi aberto e a Polícia Civil conseguiu uma ordem de prisão contra o homem de 26 anos e também um mandado de busca e apreensão na casa onde, em tese, ele mora junto com a mãe. Numa operação com o apoio da Divisão de Investigação Criminal, o agressor foi levado ao Presídio Regional de Blumenau já na quarta-feira. A partir daí, a gente vai estar dando andamento no inquérito policial. Provavelmente nos próximos dias vamos estar proferindo aí as últimas diligências e encaminhando ao Poder Judiciário para dar andamento no procedimento. Ele deve ser indiciado por vários crimes, dentre eles, como eu falei, tentativa de feminicídio, tortura, violência física e psicológica e também pelos crimes cometidos contra a criança. O homem tem passagens anteriores pela polícia e inclusive uma condenação por violência doméstica. Felipe Salles para o NSC Notícias. A onda de calor continua muito forte em grande parte de Santa Catarina. E amanhã esse calor aumenta, chegando aos 40 graus em áreas do oeste e também em áreas do sul do nosso estado. São essas as duas regiões onde mais vai esquentar durante essa onda de calor. Em grande parte das regiões, tarde de sábado de calorão, com temperaturas entre 33 e 37 graus. Além de abafado, o sábado vai ser marcado por um revezamento entre o sol e períodos de muitas nuvens. Aí, gente, a partir da tarde, segue o padrão com aquela previsão de pancadas de chuva. Aqui, ó, dos Planaltos em direção ao nosso litoral. De novo, não é para todo mundo, a distribuição é bem irregular, mas onde chove podemos ter temporais com pacote completo. Raios, trovoadas, um volume grande de água num curto intervalo de tempo, além de granizo. Eu vou reforçar, isso é uma exceção, não é geral, mas vale o aviso. Quanto mais para o final da tarde, maiores são as chances disso acontecer. Em áreas do oeste, aí o tempo permanece mais seco, tá bom?
Aí, no domingo, o sol deve aparecer mais em todas as regiões durante boa parte do dia, mas aí, de novo, a partir da tarde, volta essa chance de pancadas de chuva também em grande parte das regiões. De maneira isolada, mais temporais estão previstos, inclusive com raios e granizo. E o calor pode aumentar no domingo, com cidades do extremo oeste e do sul já passando um pouquinho dos 40 graus. Vejam vocês aí que esse vai ser mais um dia de calor extremo para todo mundo. Para a segunda, meteorologistas da Clima Tempo prevêem volumes mais significativos de chuva no litoral, além do calorão que continua para todo mundo. E uma última informação também muito importante. A previsão é que o começo da semana que vem seja tão quente quanto o final da semana. Olha, pela segunda vez, Criciúma recebe a primeira etapa do STU, um campeonato nacional de skate. O evento vai até semana que vem. A etapa abre o circuito brasileiro da modalidade e vale pontuação no ranking nacional. Na primeira semana serão as competições de street e na segunda são as do parque. Nas categorias feminino e masculino, as nossas representantes olímpicas Raíssa Leal, a Fadinha, Pamela Rosa, Isadora Pacheco e Indiara Aspe já estiveram pela pista de Criciúma. O medalhista olímpico Pedro Barros, Luizinho também estarão por lá. Esse evento vai passar no domingo durante o Esporte Espetacular. Boa noite e até amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz. NSC Notícias. Oferecimento Queires. Baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta. E app Metronorte. Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis.